Como toda família nordestina normal, minha mãe teve 13 filhos, a minha avó teve 20, a outra teve 18, a minha tia teve 14 e por aí. Então o senhor já imagina que festa, que beleza. Quando eu chegava à casa, da escola, aqueles meus irmãos e minhas irmãs ali, aquilo para mim era uma festa, uma alegria. Eu tinha saudade de estar quando ia para a escola eu tinha saudade, queria voltar logo para casa, para estar com meus irmãos, para estar com meu pai, para estar com minha mãe. E uma coisa, irmãos e irmãs, me marcou para sempre, está marcado. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigarem. Eu sabia que eles não estavam bem, pelo olhar um para o outro, mas nunca, lá em casa, dos 13 filhos, ninguém nunca viu meu pai e minha mãe brigando. Por quê, irmãos e irmãs? Porque ele não queria ser mau exemplo para os filhos. Eles não queriam dar um mau exemplo, queria que nós crescêssemos no amor. Ele queria que nós crescêssemos conhecendo uma família como deve ser. Essa família, irmãos e irmãs no Senhor, que Deus quer. As nossas famílias, nós que estamos aqui, nós que nos esforçamos para educar os nossos filhos. É essa família privilegiada que Deus quer se manifestar. E tem mais aqui, posso acrescentar mais ainda. Todos os dias, às 18 horas, rezávamos o terço. Só tinha uma pessoa que fugia do terço. É quem vos fala agora. Mas a minha mãe estava lá. Ela estava lá rezando. E hoje eu posso afirmar aos senhores e às senhoras, não durmo sem rezar meu terço. Senão não tem como dormir. A minha mãe, modelo, exemplo de oração, de fé. Assim também como as senhoras que estão aqui, as mães, devem ser mães de fé, mães de oração. Não existe maior legado para um filho, o filho poder dizer, o meu pai e a minha mãe rezam. O meu pai e a minha mãe têm fé. Não existe, irmãos e irmãs, maior legado do que esse. O filho se alegrar e dizer, a minha mãe e meu pai têm fé. Eles têm fé. Eles rezam. Eles amam a Deus. Eles amam a igreja. Irmãos e irmãs, não existe maior legado. Bens materiais, vai e vem, se acabam, depois reaparecem. Mas este legado, ninguém tira de nós. É este legado, caríssimos pais, caríssimas mães aqui presentes, é esse legado que os senhores e as senhoras devem deixar para os vossos filhos. Seus filhos mais tarde poder afirmarem categoricamente e com alegria, meus pais tinham fé. Irmãos e irmãs, este é o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho, é a fé, é o testemunho, é o amor a Deus, é o amor à igreja. E vejamos, eu digo ainda, que onde eu nasci não tinha catequese. Quem era minha catequista era minha mãe. No dia que ela disse que eu estava preparado, nós fomos até a catedral. Chegamos na catedral, o padre me fez as perguntas que não foram fáceis. E viu, realmente ele está preparado. Eu já fui pronto para a minha primeira comunhão. Irmãos e irmãs, pais, mães, não esqueçam o poder que os senhores e as senhoras têm. O poder de abençoar os filhos. O poder que os pais têm de abençoar os filhos. O poder que os pais têm de abençoar os alimentos, no almoço, na janta. Hoje, sabemos, devido às dificuldades da vida, nem sempre hoje é possível a família toda se reunir para a sagrada refeição do lar, da família. Mas pais, não percam a oportunidade. Use o poder que tem. Abençoe os alimentos. Abençoe seus filhos cotidianamente. A bênção tão esquecido por nós, tão esquecido pelos pais. Muitos problemas os pais poderão resolver enquanto os filhos dormiam. Enquanto os filhos dormem,
os pais deveriam ir lá na cama e rezar pelo seu filho. Aquele filho que muitas vezes causa tristeza, causa angústia. Aquele filho, aquela filha que muitas vezes não age como o pai gostaria, como a mãe gostaria que ele agisse. Pais, à noite, enquanto o seu filho ou a sua filha dorme, vá lá, juntos, rezem por ele. Eu lhes garanto que no outro dia, aquele filho, aquela filha, ela irá acordar diferente. Porque os pais têm esse poder dado por Deus. A afirmação está no 4º mandamento. O 4º mandamento, honrar pai e mãe, é um mandato divino. É um mandato, é uma ordem divina. Logo, como mandato divino, os pais também têm de Deus a graça, o poder de abençoar os seus filhos. Irmãos e irmãs, os senhores e as senhoras acham que os problemas da igreja, os senhores acham que o Papa resolve conversando? Não, é de joelho no chão, é rezando. Os senhores e as senhoras acham que os problemas da nossa arquidiocese são resolvidos apenas com diálogo, com conversa? Não. O bispo com o joelho no chão. Os senhores pensam que os problemas da paróquia são resolvidos, às vezes, com uma conversa? Não. São resolvidos diante de Jesus, de joelhos. Os problemas são resolvidos assim, irmãos e irmãs. Quantos problemas os pais e as mães poderiam resolver à noite, enquanto os seus filhos dormem, ali pedindo: Senhor, abençoe este nosso filho, esta nossa filha. Dai a ela a graça, a ele a graça especial, para que possam retornar ao bom caminho, para que possam viver segundo a tua vontade, Senhor, segundo os teus mandamentos. Irmãos e irmãs, perdemos tantas oportunidades de resolver os nossos problemas familiares através da oração. A oração é a nossa defesa contra o mal. Quem não reza, irmãos e irmãs, não tem força. Quem não reza não tem força. Quem não reza, uma pessoa que não reza não tem força moral. Não tem força moral. Não tem força espiritual. Não tem coragem. Uma pessoa que não reza é cheia de respeito humano, tem medo de dizer a verdade, não tem coragem de viver a verdade e nem de dizer. Nós, irmãos e irmãs, pais, mães, não abafem, não enterrem o poder que as senhoras e os senhores têm de abençoar os seus filhos e tornar a família o lugar privilegiado da manifestação de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.